Olá, me chamo Carla Mariana, sou mestranda no programa PPG-IELT da Universidade Estadual de Goiás e hoje eu vim compartilhar com vocês um texto, né? Esse texto, ele vem de um artigo para uma disciplina e que também origina aí a minha dissertação de mestrado, que dá origem, né, para a minha dissertação de mestrado, tá? Meu orientador é o professor Dr. Elvio Frank de Oliveira, e o título do meu trabalho é uma aula, um mundo de possibilidades, formação de professores, sob uma perspectiva aí da linguística aplicada. Bem, como eu disse, esse texto vem de um artigo para uma disciplina e ele propõe uma reflexão sobre a prática docente. E aí nós vamos explorar as relações entre linguística aplicada, autoetnografia, e essas discussões elas ocorrem, né, em 2 aulas ministradas por mim no curso de Letras da Universidade Estadual de Goiás, certo? Esse estudo aí ele visa contribuir, né, para a compreensão dessa prática docente no contexto específico de ensino, utilizando aí uma abordagem autoetnográfica e, com isso, fortalecendo as bases teóricas dessa ciência. A autoetnografia, ela vem crescendo nos últimos tempos, só que, comparada a outras ciências, ela ainda possui um número muito reduzido de pesquisas nesse campo, né? Então, essa pesquisa, ela acaba por contribuir para, né, fortalecer as bases teóricas da autoetnografia. Refletir sobre a prática docente é uma questão primordial para a atuação em sala de aula. Nós precisamos refletir sobre a nossa prática, sobre as concepções de linguagem que nós colocamos em sala, né? Sendo essa reflexão objetivo geral, além de analisar o processo de construção de conhecimento da prática docente e investigar as percepções e experiências pessoais. O embasamento teórico, nós trazemos aí o Moita Lopes para embasar, para trazer um suporte teórico sobre a linguística aplicada. Por quê? A linguística aplicada, ela busca, né, segundo o Moita Lopes, solucionar problemas de uso da linguagem nos mais diversos contextos sociais. E é fundamental essa questão, porque com o surgimento de uma pergunta, de alguns questionamentos em sala, a gente pode pensar, por quê? O que é a linguística aplicada, né? Os alunos perguntando como que se usa, para que ela serve, o que é educação linguística, questões de gênero, uma série de perguntas ocorreram durante a aula, as aulas, para que pudesse dar início, né, ao interesse aí por estar pesquisando esse acontecimento, né? Então, a linguística aplicada, ela traz essa possibilidade, né? O Moita Lopes ainda diz que a LA ela vem buscando inteligibilidade sobre problemas sociais em que a linguagem tem papel central. Né? Então, através de tudo isso, a gente pode repensar as práticas, aí, através das práticas discursivas em sala de aula, surge aí uma possibilidade, porque ministrar aulas, a atividade do professor, ela é permeada por possibilidades, né, de repensar as questões sociais, o subjetivo, questões subjetivas que viabilizam a construção do sujeito. Né? Nós estamos em contato com diversas situações que nos constrói, essas subjetivações que acontecem, né? Além disso, a gente tem o Menezes, que fala aí sobre autoetnografia, o Grates, o André, o Green, o Nixon e o Zarlek, eles trazem reflexões importantes sobre etnografia. Etnografia e autoetnografia, elas são ciências diferentes e que caminham juntos. A etnografia, ela já traz aí uma possibilidade de pesquisa de um grupo, né, de uma cultura, né, da cultura de um grupo, né, de seres humanos aí, considerados em suas particularidades. E a autoetnografia, ela permite que esse pesquisador, ele trabalhe em cima das suas próprias vivências, reflita sobre sua prática, né, então, não exclui esse pesquisador. E uma das questões que a autoetnografia e a etnografia colocam é que esse participante ele já precisa estar inserido nesse contexto, já fazer parte desse contexto, para que não seja uma pesquisa participante, por exemplo. Alguém que já faça parte do contexto, né? Precisa estar inserido nesse contexto há mais de um ano, né? No mínimo, né? Aí, 1 ano. E é o que acontece. Já estou inserida com base nos meus diários de campo para pesquisa, no caso da dissertação, eu consegui ter um material para analisar essa questão dessas 2 aulas, então, a autoetnografia dá essas possibilidades.
para trabalhar. Um dos instrumentos da autoetnografia aí é o diário de campo, né? Outras contribuições, como a Vera Lúcia de Paiva, ela tem um texto que ela fala sobre como pesquisar pesquisas no campo da linguagem, né? E ela tem um capítulo que ela destina para a etnografia e ela explica como que isso pode acontecer, as formas, assim como os outros autores também, sobre instrumentos como o diário de campo, uma proposta de reflexão, né? Ela traz isso. Tardif traz aí a questão sobre os saberes docentes. Tardif coloca nesse texto de 2012 que os professores, ao longo da sua trajetória, os docentes, né, vão adquirindo diversos tipos de conhecimento. E em sala de aula são utilizados conhecimentos que esses professores necessitam. Não todos, eles fazem uma escolha naquele momento. E isso traz aí, mais uma vez, a questão das brechas, das possibilidades de trabalhar em sala de aula. Essa metodologia, a metodologia para esse texto, para esse trabalho, foi de revisão bibliográfica, né, revisão de literatura, na verdade, com método qualitativo, e aí a abordagem autoetnográfica com instrumentos como o diário de campo. Então, uma revisão bibliográfica foi feita, diversos artigos, existem sim artigos sobre autoetnografia na educação, mas não nesse âmbito de pensar sobre um foco nessas duas aulas para solucionar problemas, sanar dúvidas, né, e propor essa reflexão direta aí sobre a prática docente. A abordagem qualitativa de pesquisa parte do pressuposto, né, de que a realidade é socialmente construída e que os significados atribuídos aos eventos, práticas e interações são essenciais para compreender todo esse processo aí educativo. Então, ela é muito útil, né? Ela combina muito bem com a questão de pesquisas nesse âmbito aí educacional. Durante essas aulas analisadas, a primeira delas, principalmente, emergiu em um questionamento sobre o que seria, onde se faria educação linguística, se seria só na sala de aula. Surgiram outros questionamentos com base nisso, né, de outros espaços, discussões sobre gênero, sobre feminismo, sobre questões das mais diversas. Então, a ideia da segunda aula seria levar textos para que possamos, na verdade, para que houvesse, né, aí uma discussão, uma reflexão, e com base nisso pensar que a questão da educação linguística ela pode acontecer nos mais diversos tipos de espaços, né? Então, foram realizadas diversas leituras aí de diversos tipos de textos com base nessas temáticas. A pesquisa, ela reflete sobre desafios, né, e oportunidades, porque durante a formação, o tempo todo a gente tem diversas dúvidas que acabam sendo desafios aí nessa trajetória. E as oportunidades em que ser docente e ser discente aí, né, estar em fase de formação, nós encontramos oportunidades. Na prática docente é que nós podemos encontrar brechas para sanar essas dúvidas, sem sair dos nossos conteúdos. Onde ocorreram essas aulas? Em aulas de linguística aplicada, em aulas de introdução aos estudos linguísticos. Podem ocorrer em aulas sobre diversidade e cidadania, esse tipo de conteúdo também, nós também podemos encontrar brechas. Então, nós temos aí essas oportunidades. A análise das experiências pessoais, então, isso propõe aí uma reflexão sobre as análises, né, sobre as experiências pessoais. Então, nós temos desafios em sala de aula, mas nós também temos oportunidades, né, de sanar os medos, as dúvidas, né, dos nossos alunos. Por mais que nós tenhamos uma série de textos, embasamento teórico, a gente precisa olhar para o aluno e pensar como esse aluno está compreendendo esse texto que a gente está passando, ou pensar assim, o que esse aluno precisa agora? Eu forneci o texto, eu forneci a explicação teórica, tá, mas esse momento de escuta, né? O que esse aluno precisa? Com base nesse questionamento, vem uma necessidade imensa de refletir sobre essa prática docente e olhar as anotações do diário de campo, pensar sobre as perguntas, sobre todas as dúvidas, sobre como eles receberam os textos, assim, mostra que nós temos oportunidades também no ambiente. Não, e outra questão, não foi necessário passar pelo comitê de ética, porque eu não trouxe as falas, eu fiz uma reflexão focada no meu diário de campo, não trouxe falas dos alunos, então fica mesmo direcionado sobre a minha prática docente, a minha reflexão sobre essas oportunidades que surgem, né, ao longo aí da nossa trajetória docente.
Então, a análise das experiências pessoais, por meio dessa abordagem autoetnográfica, usando o instrumento diário de campo, oferece uma percepção para uma compreensão mais ampla das nossas práticas pedagógicas, porque nós podemos usar diversas práticas, né? Mudar o rumo da nossa aula, por isso que o nosso planejamento ele é flexível, né? Essa pesquisa teve seu início durante uma das aulas, né, da pesquisadora. Diversos questionários surgiram por parte dos discentes. O contexto teve início em uma aula do curso de Letras da Universidade Estadual de Goiás. Após o seu início, a pesquisadora tomou emprestado aí a abordagem autoetnográfica para colher mais dados em diário de campo, né? O período foi de aproximadamente um ano, porque quando isso começou, a proposta da dissertação, né? Eu já estava pensando nisso, então já fazia minhas anotações, mas o foco foi nessas 2 aulas. Os resultados indicam aí que essa abordagem autoetnográfica, ela proporciona uma perspectiva extremamente singular, porque nós podemos refletir sobre nossas práticas, né, enquanto docentes. Além disso, a análise dessas aulas aí destacou principalmente o que? A oportunidade. A análise, né, voltando a falar do diário de campo, surgem oportunidades o tempo todo. Então, a reflexão sobre essa prática é mostrando que a gente pode ter outras estratégias com base a depender das nossas oportunidades durante a atuação em sala, especialmente no que diz respeito à integração entre linguística aplicada, entre o ensino de linguística, a educação linguística e o ensino de linguística aplicada. Essas observações aí ressaltam a importância de uma reflexão contínua sobre essa prática docente e o desenvolvimento de estratégias pedagógicas mais eficazes e centradas no nosso aluno, como eu disse anteriormente. Aqui são algumas das minhas referências. Desde já eu gostaria de agradecer a todos e estou disponível aí para poder participar da discussão. Muitíssimo obrigada.